Uma dúvida muito comum entre os empresários é: vale mais a pena manter o imóvel na pessoa física ou na pessoa jurídica? Vale a pena manter o imóvel na pessoa física ou é melhor transferi-lo para uma holding? Mas vamos por partes. Você já parou para pensar que o simples fato de um imóvel estar no seu CPF ou no CNPJ de uma holding muda completamente a forma como ele é tributado? E agora, com a reforma tributária prestes a entrar em vigor, esse cenário muda completamente. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar na prática como a tributação do aluguel varia entre a pessoa física e a pessoa jurídica e revelar a verdade sobre a tributação do aluguel na pessoa física. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Piscinato da Valor Auditoria e Consultoria e hoje a gente vai falar nesse vídeo dessa dúvida. É mais vantajoso o aluguel na pessoa física ou na pessoa jurídica? Então vamos lá! Você que está pensando em montar uma holding já deve estar pesquisando sobre o assunto e é muito comum ver por aí comparações do tipo: na pessoa física você paga 27,5% de impostos e na pessoa jurídica 11,33%. Mas será que essa comparação é justa? Muita gente acha que é sempre 27,5%, mas será que é mesmo? E essa informação vai fazer toda a diferença no momento de você decidir manter esse imóvel na pessoa física ou levá-lo para a holding. Então, vamos entender melhor. A verdade é que esse tipo de argumento ignora uma série de variáveis importantes, como a progressividade no imposto de renda, deduções legais e o fato de que nem todo mundo chega nesse limite máximo de 27,5%. E no caso da pessoa jurídica, dependendo do faturamento e da estrutura tributária da empresa, a tributação na PJ pode variar entre 8,93% e 14,53%. Por isso, ao invés de trabalhar com comparações simplificadas que muitas vezes distorcem a realidade, eu vou te mostrar agora 4 cenários que revelam o que realmente acontece na tributação do aluguel da pessoa física. Então, vem comigo. Sobre a tributação do aluguel na pessoa física, o que poucos explicam e que a gente precisa entender primeiro é como que funciona a tributação na pessoa física. Basicamente, ela segue a tabela progressiva do IR, que vai de 0 a 27,5%. Mas aqui já vai um alerta importante: estar na faixa de 27,5% não significa que tudo é tributado nessa alíquota. A tabela é progressiva. E mais, há deduções importantes que reduzem o imposto devido, como dependentes, plano de saúde, escola particular. Então, para desmistificar essa ideia de que na PF é sempre 27,5%, eu vou te mostrar agora 4 cenários reais e comuns sobre o aluguel na tributação da pessoa física. No primeiro cenário, vamos considerar a seguinte situação: a pessoa tem uma renda exclusiva de aluguel de R$5.000 por mês e tem 2 filhos como dependente para fins do imposto de renda. Nesse caso, a pessoa não tem nenhuma outra fonte de renda e ainda pode deduzir os 2 dependentes, bem como as despesas com escolas desses dependentes e também despesas médicas ou previdência. Resultado: nesse cenário, a carga tributária seria de 0%. Isso mesmo, 0% de impostos, bem abaixo dos 27,5% que falam por aí. Agora eu vou te mostrar num quadro aqui resumido desse cálculo direto do sistema da Receita Federal. Nesse quadro aqui é o cenário que ela recebe R$5.000 por mês, vezes 12 meses, R$60.000, descontado aí já das deduções permitidas sobre o aluguel, taxas de cobrança, IPTU. Vamos aqui no exemplo, chegamos a 60 mil, chegamos a deduções de 6 mil, chegamos a 54 mil. Depois disso, a gente tem as deduções dos 2 dependentes, despesas médicas, escola, previdência. E chegando num total aqui da base de cálculo de R$26.000 anuais. Então, entra na faixa de isento. Então, nesse cenário aqui, a pessoa não pagaria nada de imposto de renda da pessoa física. Vamos para o segundo cenário. Subindo um pouco a receita para R$10.000 mensais de aluguel exclusivo, também com os 2 dependentes. Nesse cenário, mesmo com uma renda considerada alta, a pessoa física, como pessoa física, a tributação não chega nem perto dos 27,5%. Depois de aplicar toda a tabela progressiva do imposto de renda e considerar as deduções legais, a alíquota efetiva do imposto é de 10,5%. Ou seja, o empresário que ouve por aí, na pessoa física, é sempre 27,5%, está tomando decisões com base em um mito e pode acabar estruturando mal seu patrimônio. Vamos para o terceiro cenário, com uma renda exclusiva de aluguel de R$15.000 mensais. E também com os 2 filhos e também tem todas as deduções aí legais: escola, médico, previdência. Aqui, o contribuinte já atinge a última faixa da tabela, dos 27,5%, mas o que importa é a alíquota efetiva final, ou seja, quanto de fato será pago sobre o total dos rendimentos após as deduções aplicadas. E qual foi o resultado nesse caso? A alíquota efetiva ficou em apenas 14,13%. Esse é um ótimo exemplo para reforçar que nem todo mundo que chega na última faixa do IR paga os 27,5%, sobretudo. O cenário aqui, o rendimento de aluguel é de R$20.000 mensais. No mesmo cenário, tem 2 filhos de dependente, tem gastos com escola, médico, previdência. Então, do total da receita dele, de aluguel, ele já deduz ali a taxa de recebimento de 10%, os IPTUs. Então, o total ali de rendimento tributável
vai ser de 216 mil, menos as deduções legais, chega-se a uma alíquota efetiva de 17,47%. Então, também bem abaixo aí dos 27,5%. Com esses 4 cenários que a gente acabou de ver, fica evidente que a tributação na pessoa física varia muito mais do que se imagina. Não dá para simplificar dizendo que na pessoa física sempre se paga 27,5%. Isso não é verdade e não dá para ter isso como regra. A carga tributária efetiva depende de diversos fatores, como o valor total do aluguel, o número de dependentes, outras deduções legais, despesas médicas, educação particular ou previdência privada. E também outras fontes de renda que a pessoa pode ter, como salário, prolabore, dividendos, que é isento. Por isso, essa análise deve ser feita caso a caso. Cada pessoa tem uma realidade única e qualquer decisão sobre manter os imóveis na pessoa física ou transferir por uma hold deve considerar o contexto da declaração do imposto de renda da pessoa. Seria uma irresponsabilidade da minha parte, como profissional da área, afirmar que a tributação da pessoa física é sempre 27,5%. Na prática, a alíquota efetiva pode ser zero em alguns casos e abaixo de 20% mesmo em rendas elevadas. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, o ideal é sempre fazer uma análise completa, caso específico, e entender qual é a estrutura ideal no seu caso. Se você tem imóveis e ainda está em dúvida sobre manter na pessoa física ou transferir por uma hoje, fale conosco da Valor Auditoria e Consultoria, o link para contato está na descrição desse vídeo. Nós te ajudamos a entender qual é o caminho mais estratégico para o seu caso, com clareza, segurança e visão de longo prazo. E já aproveita para se inscrever no nosso canal, que nos próximos dias vamos soltar mais vídeos dessa série da tributação na hold, falando como que fica a tributação na pessoa jurídica, no caso dos aluguéis, e também como ficará a tributação das holds com a reforma tributária. E até mais!